E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma correção das nossas listas de exercício, tá bom? Hoje a correção será da lista número 4. Então peguem lá a atividade, se for na plataforma ou no caderno, abram e acompanhem as devidas correções, beleza? Vamos lá, questão 1 vem nos perguntar o seguinte: explique o que foi a Conferência de Berlim. Lembrando que esse é o último assunto antes do início da Primeira Guerra Mundial. Então as próximas correções já são em cima do que nós vimos sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, questão 1, explica o que foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, que ocorreu entre os anos de 1884 e 1885, foi a que decidiu a partilha da África entre as principais potências europeias da época, né? Partilha da África, a gente fala que é o quê? Dividir a África. Então, o continente africano foi dividido entre as principais potências da Europa daquele período. Tá bom? 2. Quais foram as medidas adotadas pelas potências europeias durante a Conferência de Berlim, né? O que os países da Europa decidiram, o que eles fizeram durante os acontecimentos da Conferência de Berlim? Reunidos na Conferência de Berlim, os representantes das potências europeias combinaram: a. Permitir a livre navegação nas bacias dos rios Congo e Níger, duas importantes vias naturais para adentrar o interior do continente, né? B. Permitir o livre comércio na bacia do rio Congo. C. Que uma nação europeia só teria direito a um território africano se comunicasse sua ocupação às demais nações e enviasse para a área uma autoridade capaz de manter a ordem. Ou seja, você não podia simplesmente chegar no território e invadir. Você tinha que avisar a ocupação daquele território para as demais potências, para os demais países europeus naquele período, tá bom? E D. Reconhecer o Estado Livre do Congo, ou seja, então a região do Congo era uma região importante, né? Tudo era ligado ao Congo. Reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Tanto que é o rei Leopoldo II que vai ser um dos grandes líderes dessa Conferência de Berlim. Esse território imenso serviu como Estado tampão, separando as demais áreas ocupadas pelos europeus e assegurando a todos os direitos de navegação e comércio. Então foram todas essas as medidas adotadas durante a Conferência de Berlim. Questão 3. Quais foram os países europeus que mais conquistaram territórios para exploração no continente africano? Essa questão é rápida, simples e direta, né? Quem ficou com mais territórios foi a Inglaterra e a França. Lembrando que em alguns textos, alguns livros, alguns vídeos, alguns filmes, vocês vão ver que a Inglaterra nesse período era chamado muito de Grã-Bretanha ou Reino Unido, que é as suas uniões políticas. Mas o país isoladamente é a Inglaterra, é onde fica a Rainha Elizabeth II, é onde fica o centro administrativo e político do Reino Unido, da Inglaterra em si. Tá bom? Então foi Inglaterra e França, os países europeus que mais conquistaram territórios no continente africano. Enquanto que a Bélgica, Portugal, Itália e a Alemanha ficaram com a menor parte, né? Principalmente a Alemanha, ficou com pouquíssimos territórios no continente europeu, ou no continente africano, para exploração. 4. Como foi o processo de criação de fronteiras no continente africano? Qual era o intuito dessa pergunta, antes de vir a resposta, galera? Que a gente tentasse debater e discutir se a criação de fronteiras no continente americano pelos países europeus respeitou as delimitações que já existiam anteriormente, ou se respeitou as uniões políticas e culturais que haviam no continente antes da chegada dos europeus. Respeitou ou não? A resposta de cara é logo não, né? Esse novo mapa, que é o da partilha da África, fixava fronteiras artificiais. Ou seja, a gente sabe que em muitos países, inclusive o Brasil, boa parte das nossas fronteiras são fronteiras naturais. O que isso quer dizer? É uma cadeia de montanhas que delimita o limite de uma região para outra, de um país para o outro, um rio, um acidente geográfico, uma planície, um relevo, uma montanha, alguma coisa de forma natural é que delimita o limite entre um estado, entre um país ou outro, né? Vou dar um exemplo bem básico. O que separa o México dos Estados Unidos? É o rio. É um rio. Eu esqueci o nome do rio agora, eu acho que é Rio Grande o nome. Tá bom? É um rio que separa os dois países. Não tem uma linha imaginária, artificial, que delimita daqui para cá é um país, daqui para lá é outro país. Não. Nem aqui em Brasília, que é um país planejado, acontece assim. Teoricamente, Brasília, o Distrito Federal em si, né, o DF, ele é um quadrado, né? Aliás, com as pontas meio irregulares nas pontas,
mas ele é um quadrado. Mas quando vocês pegam na prática, vocês vão ver que na verdade não é bem assim, né? As fronteiras elas são um pouco divididas, até aqui com o DF, que também foi planejado. Então essas fronteiras artificiais criadas na África misturou culturas e línguas diferentes e separou povos que tinham grande identidade cultural, né? Então teve a separação, teve essa ruptura forçada, né? O que contribuiu para a eclosão de guerras entre os próprios africanos. Algumas delas se prolongaram até os nossos dias atuais. O que vai acontecer? Antes respeitavam muito os clãs. Uma tribo habita essa região, outra tribo habita outra região e por assim vai. Quando vieram e criaram essas fronteiras artificiais, juntaram clãs e tribos rivais numa mesma região. O que vai acontecer vai gerar crises, conflitos, guerras e afins nesse período, tá bom? 5. Quais foram as consequências da Conferência de Berlim e a partilha da África, né? Dividiu a África e quais foram as consequências? Apesar de pacífica no início, a partilha da África foi alvo de desentendimentos entre os países europeus e, assim, tornou-se uma das causas relacionadas ao início da Primeira Guerra Mundial, né? Que vai começar no ano de 1914 e vai durar até o ano de 1918. Enquanto França e Inglaterra garantiram um vasto território repleto de matéria-prima para exploração, Alemanha e Itália amargaram pequenas áreas, sem muito o que extrair para gerar lucros. Principalmente a Alemanha. Então é por isso que a Alemanha vai ter esse sentimento de querer conquistar territórios para aumentar o seu domínio, o seu império. Por esses e outros motivos, como o sentimento nacionalista de muitos países e o acirramento da disputa pelo mercado, formaram-se os dois blocos que protagonizaram a guerra. Então a Primeira Guerra Mundial, aquelas duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, essas duas alianças elas foram formadas bem antes do início dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Não é que esses países se aliaram com o início dos conflitos, pelo contrário, foi bem anterior. Turma, muito obrigado pela atenção. Hoje foi a correção da lista número 4. Talvez amanhã na aula de amanhã eu faça a correção das últimas listas para vocês terem todos os exercícios corrigidos e assim poderem partir para os novos conteúdos sem ficar nenhuma dúvida, beleza? Lembrando que se mesmo assim ainda persistir alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, beleza? Abração, galera. Fiquem com Deus e bons estudos.